Você avisa a gente, Fabiano, aqui? Na hora que entrar ao vivo. Bom dia para todos. É uma alegria a gente estar aqui neste encontro do GEV, o encontro número 74. Então, a gente fica muito feliz. Quero agradecer as nossas parceiras, hoje um grupo de mulheres muito especiais que vão estar comigo nessa manhã. A Mauri, da Artemisia, a Luísa, da Aventura de Construir, junto com a Ednusa, que faz parte do coletivo Meninas Marim, e a Juliana, da Vedacity. Nós vamos ter uma manhã bem especial para falar sobre voluntariado empresarial, sempre, né? Que é o nosso coração, e o potencial junto com o empreendedorismo, né? Grupos de empreendedores, e acho que vai ser uma prosa muito, muito especial. Eu vou compartilhar com vocês. Bem-vindas, meninas, muito obrigada mesmo, né? Todas gentilmente acolheram o nosso convite, né? Para compartilhar essas experiências e o conhecimento durante esta manhã. Eu vou compartilhar minha apresentação para a gente falar um pouquinho, né? Para quem ainda não conhece o GEV, nem os nossos parceiros. O GEV é o Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial. Eu vou começar dizendo, né, eu acho que em tempos como esses, né, e a gente não pode deixar o pessimismo tomar conta, né? A gente tem que deixar o pessimismo para dias melhores. Então, eu venho com uma mensagem do poeta da esperança, o Mário Quintana, né? Ele diz que otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera também do lado de dentro. E a esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar no nosso coração, né? Então, é com essa mensagem que eu começo o dia de hoje. O GEV nasceu em 2009, uma iniciativa de um grupo de pessoas interessadas, curiosas, especialistas em voluntariado empresarial. Nasceu no Centro de Voluntariado de São Paulo e seguiu, né, com as suas iniciativas. E a ideia é sempre trazer debates, temas que costuram, conversam, dialogam com o voluntariado empresarial, promover palestras, grupos de discussão, gerar um espaço de conteúdo, né? E a gente tinha, né, até fevereiro de 2020, os nossos encontros eram presenciais, e certamente em 2022 a gente vai conseguir fazer, nem que seja esse modelo híbrido, porque, por outro lado, a gente se aproximou, né, de grupos de outras regiões que era muito mais difícil estarmos juntos, né? Eu pus aqui, nós temos um site, voluntariadoempresarial.org.br, que é fonte de todo o resumo, desde 2009, de todas as atividades, todas as trocas, todos os encontros. Já está lá, inclusive, a apresentação de hoje para vocês e também o contato das nossas palestrantes. E também o e-mail de contato, que é o grupo voluntariado empresarial, @gmail.com. A gente tem como patrocinadores o Itaú Social e a Cargill,
e como apoiadores, na figura do Fabiano, que é o técnico que está aqui hoje nos apoiando para essa transmissão. Agradeço a Filantropia, que hoje é a nossa organização mãe, que nos apoia, que administra as nossas partes financeiras, né? E ainda o WeWork, que sempre cedeu os espaços para os nossos encontros. Eu sou Silvia Nakashi, consultora, palestrante e uma das fundadoras do GEV, a V2V, o Instituto Avon e a Conexão Trabalho. A gente tem um comitê que é todo de voluntários, né, que participam para que tudo isso possa acontecer. Eu quero dizer que esse ano a gente teve uma iniciativa bem diferente, a gente reuniu as grandes redes de voluntariado empresarial, a gente agora está muito chique, no Brasil e no mundo, e criamos um movimento que chama Juntos, Redes Unidas pelo Voluntariado Empresarial, está aqui, inclusive, registrado aí o nosso afeto de perceber o quanto, quando a gente se juntava para fazer, a gente reverberava, fazia mais e melhor, né? E nos unimos para uma semana de celebração do Dia Nacional do Voluntariado, e hoje participam do Juntos o GEV, o Comitê Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o Comitê Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, a Rede Voluntária, que tem a sua sede na Espanha, o Atados Hub de Voluntariado Empresarial, e acho que eu falei todos, né, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. E somos uma rede, atores que se juntam, trocam experiências e fortalecem uns aos outros e a causa do voluntariado empresarial. Eu vou aqui compartilhar com vocês e vou dizer que já está lá na página do Grupo de Estudos de Voluntariado os links e tudo para vocês, e vou também colocar no chat aqui para todos, as agendas para esse final de ano, com muita coisa boa aí acontecendo. No dia 14 de outubro, a gente tem um encontro de voluntariado empresarial com o CLAVE, o Conselho Latino-Americano, trazendo as boas práticas e o que se modificou e adaptou com o período da pandemia. Vai acontecer aqui no horário do Brasil ao meio-dia, online. O CBVE acabou de lançar uma cartilha, um material muito interessante, em parceria com a ACID, as experiências de voluntariado empresarial com foco na inclusão de pessoas com deficiência e um olhar tanto aos princípios ESG como à agenda dos ODS, o Atados com o Minas Voluntário, da qual sou conselheira, então, do Minas Voluntário. A gente está lançando um prêmio, o Prêmio Voluntariado Transformador, que entre as categorias tem também o voluntariado corporativo, e as inscrições são até dia 18, então também vale a pena participar e depois acompanhar, né, essas boas práticas. O Conselho Mineiro de Voluntariado Corporativo realiza no dia 29 de outubro o Cuide de Quem Inspira, uma ação com várias empresas para professores, né? Então, acho que também vale a pena acompanhar, começa a partir das 8h30 da manhã, e um dia todo para fazer essas reflexões e as boas práticas também. O GEV é parte desse movimento feito pelo Instituto IP, né, o Instituto de Pesquisas em Ecologia, o IP, e
ele vai realizar no dia 14 e no dia 28 de outubro um Fórum Brasileiro de Voluntariado nas unidades de conservação. Então, acho que a gente está aí com o COP26, né, aí no nosso radar, né, e acho que é uma boa oportunidade da gente entender, né, como é esse voluntariado. O Instituto IP ele é responsável pela gestão dos programas de voluntariado nessas unidades de conservação. Então, acho que vão ser 2 encontros bem especiais também, imperdíveis, são gratuitos, né? E é junto que a gente fortalece essa rede, né, em defesa da natureza. E daí, dia 30, tem dia de doar, e eu também coloquei lá no site do GEV um link com muitas ideias interessantes de como as empresas podem participar do Dia de Doar. É um movimento mundial em prol da cultura de doação, doação de dinheiro, de recursos, de tempo, né, como voluntários, e a chamada desse ano é Sua Doação Muda Mundos, né? A gente já teve a campanha Quem Tem Coração Doa, e agora é Sua Doação Muda Mundos, né? Então, vale a pena se inspirar também com essas dicas que foram preparadas e uns materiais de comunicação também muito bonitos. E dia 1 de dezembro tem o encontro do GEV, né? Sempre quarta-feiras, 10h30 ao meio-dia, e com certeza vocês vão ficar muito felizes, porque a gente já está preparando um encontro bem especial. Eu sei que é muita informação, né? Então fiquem tranquilos, eu vou colocar no chat esses links e ao mesmo tempo também resgato quem quiser rever os encontros do Juntos, eles também estão publicados, dá para rever, né, a Semana de Voluntariado Juntos. E vamos começar o nosso dia de trabalho, né, que vocês vieram aqui para isso, né, para entender um pouquinho mais sobre esse diálogo do empreendedorismo com o voluntariado empresarial. Ontem, aqui no Brasil, se celebrou o Dia do Empreendedor. É uma data que foi escolhida para homenagear, né, o estatuto, a constituição desse estatuto da micro e pequena empresa. Empreendedorismo, né, é criar, implementar novos negócios, inovar, explorar novos mercados, mas eu acho que o mais importante, né, é que o empreendedor ele gerencia recursos para gerar algum tipo de valor. Mas eu vou convidar, né, pessoas muito especiais para falarem sobre isso e que certamente vão poder trazer muito mais conteúdo e experiências para vocês. Nós vamos receber a Mauri Peçanha, coempreendedora da Artemisia desde 2007, é formada em Administração de Empresas pela FEA, com especialização em programas sociais pela USP, foi bolsista na Universidade de Harvard em 2004, onde cursou estudos de desenvolvimento econômico e social. Ela atua com empreendedorismo de impacto social desde o ano 2000. Depois nós vamos ouvir a Juliana Solai, que é analista de sustentabilidade da Vedacity, responsável pela atuação social da empresa, formada em Relações Públicas pela Faculdade Casper Libero e com especialização em Gestão Socioambiental pela FIA. Atua na temática há 10 anos, passou por empresas no segmento da mineração, varejo e também organização do terceiro setor, né, europeu. Depois nós vamos ouvir a Luísa Corman, é bacharel em Relações Internacionais, tem experiência em facilitação de processos criativos, metodologias de design thinking e estruturação organizacionais.
articuladora de gênero da rede Engaja Mundo, mentora da edição de 2020 do projeto Chama na Solução, da Unicef, Viração Edu Comunicação. É consultora na Aventura de Construir, na área de desenvolvimento de projetos e gestora do voluntariado da Aventura de Construir. E vamos ouvir a Ednusa Ribeiro, fundadora do coletivo Meninas Marim, um negócio social que fomenta o empreendedorismo de mulheres pretas para mulheres pretas. Eu acho que essa costura vai ser para lá de especial, né? Nós vamos ouvir todos os atores que participam, né, dessa costura entre voluntariado, empreendedorismo, empreendedoras e etc. Eu termino aqui a minha fala trazendo um pouquinho dessa Agenda 2030. Eu acho que hoje o nosso radar vai estar para a questão do crescimento econômico, né, do objetivo número 8. Sempre, né, eu falei de otimismo, né, o quanto a gente, por meio do voluntariado, está aí promovendo a redução das desigualdades e o objetivo número 10, e não dá para fazer nada sozinho. Então, mais uma vez, agradeço, né, digo que o 17 é aquilo que faz com que ele realmente vá, que essa agenda realmente vá acontecer, que são as parcerias. Então, agradeço mais uma vez essa rede especial de parceiros que me acolheram prontamente o meu convite, né? E que estão aqui hoje comigo. E a gente vai começar ouvindo a Mauri, e muito bem-vinda, Mauri, que a gente tenha realmente uma manhã muito especial. Muito obrigada, Silvia, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma fala, né? Acho que os próximos 15 minutos é uma fala mais conceitual, um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito no Brasil, de empreendedorismo, de negócios de impacto social. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do material que eu preparei. E aí a gente tem grandes empreendedoras que vocês ouvirão, né, também, a Ju, a Luísa e a Ednusa. Bom, antes de mais nada, né, eu espero que vocês estejam vendo minha apresentação. Eu trabalho nessa organização que chama Artemisia, que é uma organização sem fins lucrativos e que trabalha para fomentar negócios de impacto social. Então, embora a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, empreendimentos, negócios, acho que o ponto de partida para esse trabalho da Artemisia e de uma das pessoas que a gente vai conhecer aqui também, das iniciativas da Vida City em negócios de impacto, é questão de redução de pobreza, né? Então, o nosso ponto de partida para fazer todo o trabalho que a gente tem feito na Artemisia de vários empreendedores é um entendimento de que o conceito de pobreza ele é um conceito multidimensional, né? E foi inspirado por esse senhor, que é o Amartya Sen, que ele é o primeiro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, pois foi o primeiro a questionar o conceito tradicional de pobreza. As pessoas faziam uma mensuração de pobreza, até os estudos do Amartya, muito atrelado a um patamar de renda já pré-estabelecido. E o Amartya estudou profundamente o conceito e o desenvolvimento econômico de alguns países, e ele concluiu que não necessariamente o conceito de pobreza está atrelada necessariamente ao aumento de renda e isso à qualidade de vida. Então, ele percebeu que, na verdade, a qualidade de vida está relacionado a muito mais as oportunidades que as pessoas têm para exercer a sua plena cidadania, né? E garantir acesso a direitos básicos. Então, a renda é um dos componentes para garantir essa qualidade de vida. Então, a educação, saúde, poder de escolha, alimentação, liberdade, segurança. Então, ele concluiu que pobreza não é apenas uma medida de renda, e sim é multidimensional, né? Está relacionado com a privação ou as oportunidades dos indivíduos
poderem exercer, né, seu pleno potencial e as suas plenas capacidades, né, e não possuir uma renda inferior a um patamar já pré-estabelecido. Bom, eu acho que eu não, aqui para para quem está nos ouvindo, acho que nós não temos novidade nenhuma em relação aos dados de pobreza no Brasil, que infelizmente tem muito atrelado também que ser pobre também significa não ter acesso à educação de qualidade, à habitação de qualidade, à saúde de qualidade. E infelizmente, na pandemia e nos últimos anos, a pobreza e a extrema pobreza têm aumentado. Então, a gente tinha vivenciado um momento de queda dos números e, infelizmente, a situação tem aumentado bastante. E, na pandemia, a situação se agravou muito, todo mundo perdeu, no entanto, alguns perderam mais. Então, a gente vê que a queda na renda dos 50% mais pobres é muito maior, né, do que a queda na renda dos 10% mais ricos ou que a queda na renda do total da população, né? E o Brasil, a gente tem um desafio enorme da desigualdade, que é uma desigualdade intergeracional. E tem sido um desafio muito grande a gente quebrar com esse ciclo de gerações e gerações que não conseguem sair dessa situação. Então, até saiu na Folha ontem uma matéria, ou anteontem, muito interessante, trazendo alguns dados muito atualizados, né, de número de populações miseráveis e tratando exclusivamente dessa questão da intergeracionalidade da pobreza no Brasil, que é difícil quebrar esse ciclo, né? A gente precisaria de 9 gerações para que os descendentes de um brasileiro entre os 10% mais pobres atingissem o nível médio de rendimento do país. E aqui, né, um pouco alguns dados bem também atualizados da questão da desigualdade no Brasil, o índice Gini da renda e do trabalho nos domicílios, né? Então, ou seja, né, a gente tem aí 24,7% da população brasileira com uma renda mensal de R$ 387. Isso foi um estudo de 2019. Os dados da Folha, esse número já estava um pouco maior na pesquisa que saiu ontem. Então, se a pobreza ela é multidimensional, a gente também precisa de uma abordagem multidimensional para combatê-la, né? Então, a gente precisa de soluções que ofereçam acessos de qualidade a produtos e serviços essenciais para que as pessoas consigam a sair desse ciclo de pobreza. E a gente precisa de estratégias multidimensionais também, né? Entendendo que não é só os problemas sociais, não são só um problema das ONGs ou um problema do governo para resolver, né? Enfim, é nesse contexto que a gente começou a trabalhar com esse conceito de negócios de impacto social, negócios sociais. Então, é esse o ponto de partida, né? Então, são empresas, né? Isso é um pouco uma visão que a gente tem trabalhado, né? São empresas que elas nascem com a intenção clara de resolver uma questão, né? É uma dor social, ambiental, da população em situação de vulnerabilidade econômica, né? Tentando melhorar a vida dessa população. E são negócios, né? Aqui eu trago todo um detalhamento do conceito. São negócios que, né, têm intencionalidade, têm impacto relacionado à sua atividade principal e pode ter escala tanto nos crescer, como a escala como a gente conhece, né, normalmente, mas ela pode ser iniciativas pequenas que tenham escalas na sua comunidade, iniciativas menores que influenciam outras iniciativas maiores ou influenciam políticas públicas, né? Então, é assim que a gente vê. E rentabilidade no sentido de que não são iniciativas que dependem de doações ou subsídios permanentemente. Elas dependem muitas vezes, como qualquer empreendimento, né, que a gente precisa do dinheiro de amigos, parentes, etc., né, doações. Então, são iniciativas que dependem disso, mas idealmente elas não dependem disso no longo prazo. Bom, aqui tem um pouco de como que esses negócios têm gerando impacto social. Eu não vou me alongar, que é um conhecimento bastante técnico, né? Que são algumas dimensões que a gente tem estudado, como é que esses negócios, né? Além do acesso, do acesso à educação, do acesso à qualidade, que outras formas que eles
também contribui para a geração de impacto. Então, está atrelado a negócios que ajudam a reduzir, né, o custo da pobreza. Então, os custos de transação para uma pessoa que vive num território vulnerável acessar um bem ou uma política pública, por exemplo, negócios que promovam oportunidades de desenvolvimento das suas capacidades para além da geração do emprego em si, mas como eu consigo tornar as pessoas aptas e desenvolvê-las para que elas, né, estejam conectadas ao mundo do trabalho do século XXI, negócios que ampliam possibilidades de aumento de renda ou reduzem condições de vulnerabilidades. Então, desde negócios que atuam, por exemplo, oferecendo segurança jurídica, regularização fundiária em territórios, em favelas, em aglomerados subanormais. Então, como que a gente consegue dar segurança jurídica, por exemplo, para uma pessoa conseguir morar bem, né? Para falar um pouco do tema que a gente também as minhas colegas trabalham, né? Então, um negócio que viabiliza seguro de vida, por exemplo, a gente sabe que uma família na pobreza, com óbito prematuro ou uma situação de divórcio, ela pode cair na situação, a sua situação para uma situação de miséria, porque ela não tem um seguro que possa ajudá-la a viver com intempéries, né? Então, negócios desse tipo, ou que fortaleçam a cidadania e os direitos individuais. E aí também falando, né, de negócios que ajudam a acessar, por exemplo, por muito tempo a gente trabalhou com uma empresa que nos ajudava não, que oferecia informações de um jeito muito simples para que as pessoas acessassem os remédios gratuitos a que elas tinham direito. Então, como que eu facilito para as pessoas saberem o que elas têm direito e facilito para que elas acessem esses direitos, né? Enfim, então é um conteúdo um pouquinho mais técnico que quem depois tiver curiosidade, a gente entra e traz mais detalhes e exemplos de negócios. E um pouco assim, sempre nos questionaram, né? Mas por que negócios? E aqui a gente entende que esse modelo, né? Ele traz, permite, né? Que o empreendedor consiga acessar mais recursos, são soluções que elas tendem a ter mais eficácia e eficiência contínua à medida que os negócios eles vão se estabelecendo, seus produtos vão chegando, seus usuários vão utilizando. Então, ele reúne algumas condições. Aqui é um professor de Harvard que tem estudado isso há um bom tempo, Michael Shu. E também um outro professor muito conceituado, o Stuart Hart. Ele fala que quando a gente olha as necessidades não atendidas de 4 bilhões de pessoas, nós não estamos trabalhando com o mercado de nicho, e sim com o mercado que é o mercado da maioria, né? Então, ele fala que a gente tem uma maioria muito grande de pessoas mal servidas. Os produtos e os serviços não estão desenhados para as pessoas. Como que a gente pode servi-las melhor, né? E aí tem o Michael Porter, que tem falado muito de valor compartilhado, né? E ele é um grande guru, e aí da parte das empresas, falando que a questão do impacto social e ambiental tem que estar no core do que as empresas fazem. Então, só algumas coisas. Aqui tem um pouco uma vantagem de formatar com essa mentalidade mais de modelo de negócio, e aí eu não estou falando necessariamente do formato jurídico da iniciativa, pode ser um negócio, pode ser uma cooperativa, enfim, mas é só essa visão de o empreendedor ter autonomia, né? Ter o feedback dos clientes. Então, o cliente está pagando, você está resolvendo uma dor dele, você tem alguém disposto a viabilizar isso, essa sua solução. Pode sim, tem um potencial de escala maior, porque a partir do momento que você consegue acessar mercado de capitais, por exemplo, para financiar seu negócio social, o bolso é maior do que o bolso da filantropia. E tem uma questão de estimular constantemente a inovação, porque o tempo todo nós estamos nos perguntando como nós vamos oferecer serviços e soluções de habitação, de saúde, de uma forma acessível a resolver uma dor de quem mais precisa. Então, a gente tem que pensar de forma inovadora o tempo todo. Aqui eu trouxe um exemplo, porque eu acho que no Brasil a gente tem milhares de exemplos e as nossas painelistas vão trazer, né? Elas são exemplos vivos de empresas, então eu só trouxe esse exemplo porque ele é muito importante. Ele foi um dos primeiros grandes negócios no mundo. Ele é na Índia. Ele foi fundado
por um médico que percebeu que 80% dos casos de cegueira no mundo poderiam ser prevenidos por um procedimento super simples, né, que é uma cirurgia de catarata, e que a oferta privada desses procedimentos é muito cara para pessoas de menor renda. Então, o Aravindi, esse hospital que foi fundado na década de 70, então não estou falando de algo assim, né, que surgiu agora, oferece diagnóstico e tratamento, criando hospitais especializados, né, clínicas oftalmológicas especializadas, com níveis diferentes de serviços, com preços diferentes. Então, ele pensou numa modelagem de negócio que ele conseguisse atingir uma pessoa que não pode pagar, e ele oferece gratuitamente para a pessoa que não pode pagar, e para uma pessoa que pode pagar, que subsidia outras 2 pessoas que não podem pagar, né? Então, ele criou hospitais localizados em centros urbanos, né, permitindo um grande acesso a pacientes nos centros urbanos da Índia, mas ele faz caravanas para zonas rurais e levam as pessoas que precisam de cirurgia até os hospitais. Ele tem um alto volume de atendimento, ele se inspirou no McDonald's para fazer todo um processo de otimização do tempo do médico. Então, o médico, que é a hora mais cara, só entra realmente na cirurgia, e ele fatiou, digamos assim, né, todo o processo da hora que o paciente entra na clínica para o paciente ter alta, com pessoas com valor hora menor do que a mais cara que o médico. Então, com isso, ele conseguiu ter preços acessíveis, e os médicos viram altamente especializados, né? E então isso diminui o custo, e ele também consegue ter esse modelo de que 2 pagando viabilizam a cirurgia de pacientes de menor renda. A minha equipe teve o privilégio de ir no Aravindi, a gente conheceu presencialmente, porque era um caso que a gente estudava aqui do Brasil, e eu acho que o mais interessante é quando você chega lá, a primeira coisa que as pessoas te perguntam é: você quer pagar? Não é nem se você pode pagar pela cirurgia, é se você quer pagar pela cirurgia. E a gente achou muito, muito interessante isso. E é claro, né? Quem paga fica num quarto um pouco melhor, come sozinho no quarto, e quem não paga tem o mesmo médico, a mesma cirurgia, mas aí come num refeitório, divide o quarto com outras pessoas. Então, ele não mudou o nível do serviço do coração da oferta, que é a cirurgia de catarata, mas ele mudou as frescuras, né? Os modelos no frills aí de negócio. Enfim, mais de 40 milhões de pessoas atendidas é um super caso. E aí, acho que aqui o meu papel muito é para falar para vocês que o Brasil é um importante polo de negócios de impacto social no mundo, na América Latina e no mundo. A gente tem casos aqui de iniciativas e de negócios que são referência, né, em diversas áreas. Só a organização que eu trabalho, a Artemisia, a gente já trabalhou com mais de 500 negócios de impacto social. Então, nós sim, né, aqui, nós somos um celeiro abundante de empreendedores sociais, empreendedores de negócios, né? E aí, só para fechar, queria falar rapidamente da organização que eu trabalho, da Artemisia, que a gente trabalha há 15 anos, né, com esse objetivo, porque nós identificamos que nós somos um país extremamente empreendedor, extremamente criativo e com muitos desafios, e que, portanto, esses negócios, junto com as ONGs e junto com o governo, poderiam trabalhar conjuntamente. E aí, um pouco, né, a gente é uma das primeiras aceleradoras focadas nisso, nesses negócios. A gente tem feito vários programas com empresas, corporativos, com voluntários, que a gente, com o objetivo de fomentar esse campo no Brasil. Então, eu vou passar rapidamente. A gente tem um sonho, né, de viver num país com 100% das brasileiras e dos brasileiros vivendo com dignidade, acesso e poder de escolha, né? Eu acho que isso é o mais importante do nosso trabalho. Aqui um pouco do que a gente faz. A gente tem feito estudos de impacto social. Então, para quem é voluntário, que se interessa por alguma área específica, tem download gratuito no nosso site, que olha para esses setores de alimentação, energia, habitação, mobilidade, e esses conteúdos são para que as pessoas possam entender melhor esses setores e identificar tendências e possíveis inovações para levar impacto social para esses setores. A gente trabalha, né, com várias frentes de atuação, né, desde fomentando novos ecossistemas, novos mercados, a conhecimento.
aqui um pouco dos nossos dados que eu não vou passar, e aí eu acho que o que é muito bacana, que tem a ver também com a discussão de hoje, é uma iniciativa que a gente está criando com a Vedacity, com a Gerdau, com a Votorantim, de impacto coletivo em habitação, que é o Lab Habitação, que inclusive tem sido uma referência, a gente já foi para evento internacional falar dessa iniciativa. Acho que é uma grande tendência da área do empreendedorismo social é trabalhar de forma coletiva, é impacto coletivo. E aí tem a Coalizão Habitação, que começou em 2018, com o objetivo, né, de ajudar a desenvolver uma nova geração de negócios em habitação, dados os graves problemas habitacionais, que eu não vou me estender, mas a visão é como que a gente começa a trabalhar numa nova geração de empresas, empreendedores, negócios, empreendimentos que olhem para os graves desafios da habitação do nosso país, vivenciados pela maior parte da nossa população, né? E a gente busca inovar e criar soluções para esses problemas. Então, uma honra muito grande esse nosso trabalho, que tem esse lado de fomentar negócios e tem o lado de divulgar a causa, então a tese e outras coisas que a gente faz para divulgar para vocês. Até sugiro, convido todo mundo a dar um download na tese de habitação, que ela é um estudo bastante completo. Então, não sei, para encerrar, e antes de chamar a Juliana Solai, da Vedacity, a minha colega, para falar do trabalho que ela vem desenvolvendo. Queria só encerrar com esse vídeo manifesto que a gente fez dessa iniciativa de impacto coletivo em habitação, e acho que também é um bom preparo para falar dela. Então, se puder, por favor, o pessoal da técnica colocar o vídeo, eu agradeço. Eu vou parar de compartilhar a tela, é isso? A palavra construir possui dois significados diferentes no dicionário: o literal e o outro, bem mais complexo. Muita gente não consegue enxergar a diferença, mas ela existe. No último ano, foram construídos milhões de metros quadrados no Brasil. Ainda assim, existem 11 milhões de moradias sem condições adequadas de habitação no país. Quase 35 milhões de brasileiros e brasileiras vivem sem água encanada. 170 mil casas não têm acesso à luz. E 47% da população ainda não tem esgotamento sanitário. São casas que prejudicam a saúde, a qualidade de vida e o futuro das pessoas. Entendeu a diferença? Dá para construir muitas casas durante uma vida, mas dá para construir algo ainda mais duradouro: impacto social. Esse construir não se mede por metros quadrados, mas pela transformação humana que você causa. O quanto você melhora o país, o quanto você deixa ele menos desigual. Construir não é fácil. Precisa de colaboração, demora e dá trabalho. Mas também dá orgulho, dá resultado. E se feito do jeito certo, todo mundo sai ganhando. Porque construir é sobre crescer junto. E se tem muita gente achando que crise não é a hora certa para construir um empreendimento, talvez esse seja o melhor momento para construir um futuro. Só depende de qual sentido você dá para o verbo construir. Bom, acho que com isso agora gostaria de chamar a Juliana Solai, da Vedacity, para dividir a experiência dela com vocês. Obrigada. Obrigada, Mauri. Obrigada aí por essa introdução. Esse vídeo da Artemisia, ele sempre arrepia aqui a gente enfim, de toda a mensagem que ele passa. Bom, pessoal, eu vim aqui hoje um pouquinho para contar a atuação da Vedacity, né, do Instituto Vedacity, na temática de empreendedorismo, né, com foco aí em empreendedorismo de periferia. Vou pedir aqui para o pessoal compartilhar a tela, por favor.
Obrigada. Bom, a história aqui toda é muito para contar da nossa parceria com a Aventura de Construir, né, então vamos seguir aí, por favor. Primeiro de tudo, quero passar um pouquinho de contexto para vocês, né, do Instituto Veracity. A gente nasce aí acreditando na construção de cidades do futuro, né, sendo cidades do futuro a harmonia entre pessoas, moradias e espaços urbanos. E para atingir esse objetivo, a gente divide a atuação do Instituto aí em 3 frentes, sendo cidades criativas, a frente onde a gente investe em projetos culturais e com foco em ocupação de espaços urbanos, muito na crença, né, de que quando a sociedade conhece o local onde vive, onde mora, ela aumenta o seu senso de pertencimento, e cuida melhor desses espaços, né. A segunda frente que a gente tem é a frente de cidades inteligentes, né, onde a gente, fomenta empreendedorismo e empregabilidade jovem, com muito olhar aí para periferias. E a frente de cidades sustentáveis, onde a gente investe em negócios sociais com um olhar para a habitação da população de baixa renda, né, então negócios que visem melhorar, as condições da habitação da população. Pode ir para o próximo, por favor. Obrigada. Bom, e aí a gente tem uma outra frente também, né, falando aqui muito, de acordo aqui com o nosso grupo, né, que é o voluntariado. Bom, o programa de voluntariado da Veracity, ele surgiu ele foi organizado em 2019 e surgiu em 2020, né. Nasceu em 2020, então, como todos já sabem, né, num período de pandemia que obrigou a gente aí a sair da caixinha em vários sentidos, né, quando a gente fala desse projeto. Ele nasce aí com o objetivo de estimular que os colaboradores da Vedacity, exerçam a sua cidadania em prol de comunidades, né, e com a missão de contribuir e transformar para o desenvolvimento sustentável das cidades. O pilar de voluntariado, ele é dividido em 3 frentes, né, então a gente tem ações de comitê de voluntariado. Dentro da Vedacity a gente tem 3 plantas, então é uma planta em São Paulo, uma planta em Salvador e uma planta em Itatiba. E a gente tem um comitê de voluntariado em cada uma dessas plantas, né. E ele vem muito com a ideia da gente trabalhar com comunidades do entorno. O instituto por si só, ele não trabalha com comunidades do entorno das fábricas, né, e isso era uma demanda que vinha dos nossos colaboradores. Então o pilar de voluntariado ele vem com de voluntariado, ações de comitê, ele vem mais no sentido filantrópico, né, questões mais urgentes das comunidades locais, e como a gente consegue, apoiá-los isso via voluntariado. A gente ainda tem um pilar de reforma de habitação de baixa renda, né, onde a gente tem a perspectiva aí de levar os nossos colaboradores, assim que possível, para as comunidades exercerem, reformas nessas comunidades, então a gente tem parceria aí com a Habitat para a Humanidade, para fazer essas ações. E o pilar que venho aqui contar para vocês e depois chamar a Aventura de Construir aí para evoluir um pouco melhor nisso, que é o de mentoria, né, onde a gente foi um dos pilares que mais cresceu nesse período da pandemia, muito por conta da pandemia e toda essa questão do ficar em casa e do online, né, um pilar que a gente conseguiu desenvolver muito bem dentro do online. Então a ideia aqui é que os colaboradores eles cedam o seu tempo e o seu conhecimento em prol de negócios de impacto e jovens de periferia também com um olhar para desenvolvimento de carreira. Pode ir para o próximo. Aí entrando um pouquinho mais no que a gente faz dentro de mentoria, né. Em complemento aqui à fala da Mauri, né, como ela mesma comentou, a gente é parceiro aí do Lab Habitação. O Lab Habitação ele vem trazendo, resultados incríveis aí, já esse ano estamos entrando na 4ª edição já esse ano, então esses resultados que eu trago são desde de 2020. E ele é um projeto que ele possibilita que os colaboradores da Vedacity e das outras empresas parceiras trabalhem como mentores voluntários também. Só em 2020 a gente teve 18 mentores da Vedacity nos mais diversos, tipos de negócio
e habilidades que são necessárias, né? Então, a Artemisia, ela cuida dessa conexão entre mentores e os negócios de impacto, diante da necessidade que os negócios apresentam e os comportamentos e skills que os mentores desenvolvem. E, além disso, também, a gente fez esse ano, ainda em andamento, o Compartir Vedacity, que é um programa que a gente olha para a participação de voluntariado corporativo, na ideia de os voluntários doarem o seu tempo e o seu conhecimento também em prol de negócios de impacto de periferia, e também que estejam numa fase de desenvolvimento ainda bem mais para o inicial, né? Então, eu, além de participar da organização, né, de ser responsável aí pela organização junto à Aventura de Construir, eu tive a oportunidade também de mentorar um negócio esse ano, né, encerramos recentemente. As assessorias, elas são todas online, e são acompanhadas pela Aventura de Construir, que vai direcionando a gente na construção de planos de negócio em apoio desses negócios que se inscrevem, né. E aí, aqui, qual que é a ideia? A gente entender qual é o negócio, entender qual é o objetivo desse negócio e como o voluntário ele consegue contribuir para a perenidade desse negócio, né. Então, aqui a gente traz muito forte essa conexão, da das empresas, dos mentores, junto com a necessidade do negócio. Então, a Aventura de Construir foi quem fez os matches aí para a gente de voluntários e de negócios que seriam apoiados. Pode seguir. Agora, já entrando aqui na nossa apresentação, vou chamar a Luísa, representando a Aventura de Construir, e se aprofundar aí um pouquinho tanto na organização quanto no nosso projeto como Vedacity. Lu. Obrigada, Ju. Bem, deixa eu voltar aqui para a tela para poder acompanhar com vocês. Bem, antes da gente mergulhar um pouquinho na experiência Compartir, vou falar um pouquinho quem somos, né? O que é a Aventura de Construir, o que a gente faz, e aí a gente passa, então, para dar uma mergulhada na experiência concreta aí do Compartir Vedacity. Bem, a gente tem essa missão, né, a missão da Aventura de Construir, promover o desenvolvimento territorial local inclusivo, capacitando, acompanhando e possibilitando acesso a crédito, através de metodologia estruturada e sólida, validada com análise de impacto, uso e transferência da tecnologia, criação e fortalecimento de redes e parcerias. Ou seja, a gente aposta aí no potencial transformador da figura dos microempreendedores que estão localizados em bairros, em territórios periféricos, de transformar o seu entorno, né? Aí muito numa visão de multiplicação. Essa potência transformadora do empreendedorismo acaba gerando o que a gente gosta de chamar, muito com base em um dos nossos parceiros, né, o DJ Bola, da banca, ele fala muito nesse termo, micro-revoluções, a importância das micro-revoluções. Ao ver uma pessoa tal qual você, do seu entorno, da sua realidade, fazendo diferente, a importância que isso tem, a criação de novas referências. Né? E para que isso seja feito de uma maneira sustentável, é preciso que isso seja embasado. A gente entra muito nessa frente de instrumentalização dessas jornadas, né? E aí essa construção de pontes e inversão do fluxo, tanto de capital quanto de conhecimento do centro-periferia, né? Fazer com que esse fluxo passe a ser mais equilibrado no que diz respeito ao que costuma ser muito da periferia para o centro. Não, vamos inverter um pouco isso também, tornar isso uma troca e o fazer com, não para. Isso tem muito a ver com a importância da quebra de estigmas que existem, né? Quando a gente está falando de periferia, de pessoas que vivem nas periferias, de empreendedores periféricos, tem muitas ideias estigmatizadas ao entorno, né?
E quando a gente aproxima essas pontas, quando a gente cria essas conexões, essas pontes, coisas maravilhosas acontecem, né? E o voluntariado, ele tem, o voluntariado empresarial especificamente, ele tem muito essa potência, que é efetivamente conectar uma ponta com a outra. E o que acontece com essa conexão é muito bacana, a gente vai entrar aí mais no detalhamento disso. Bem, falando de contexto, e aí muito mais, né, resgatando o que a Mauri trouxe, não quero ser repetitiva nem nada assim, né, a gente vivendo uma crise econômica, uma crise bastante relevante hoje no Brasil, no mundo, Brasil especificamente, a gente vê um aumento do empreendedorismo periférico. Essa é uma tendência que vem junto dessa crise econômica. Né? Muitas pessoas que acabam desempregadas começam a empreender não por vontade inicialmente, mas mais por necessidade. Existe, então, a partir desse aumento, desse movimento de empreendedorismo, a responsabilidade coletiva, né, da sociedade como um todo, e aí eu gostei muito da fala da Mauri, né, de fazermos todos juntos, todas essas pontas, essa responsabilidade coletiva de apoiar esse movimento, e aí eu retomo a coisa da instrumentalização, né, vamos fazer a nossa parte juntos para que isso seja bem sucedido, para que a gente não veja esses empreendimentos que abrem fechando logo depois, né, e causando outras dores que são muito reais e muito palpáveis para a grande parte da população. Como a Ju falou, né, o online facilita muito o voluntariado. Isso é uma oportunidade, né, de se aproveitar essa possibilidade do online, especificamente para voluntariado empresarial. A gente sabe como o dia a dia de grandes empresas, o mundo corporativo é corrido, então o não deslocamento já ajuda muito, né, no poder voluntariar. E aí a parte de um apoio presencial fica também por parte dos outros atores, e aí aqui o chapéu Aventura de Construir como ONG, de conseguir conciliar também esse apoio presencial para garantir a efetividade dessas intervenções. Bem, falando um pouquinho aqui do Compartir Vedacity, especificamente, está rodando, né? A gente está no final do projeto agora, que é esse projeto de voluntariado corporativo com o pessoal da Vedacity, onde a gente fez esse match, né? Que a Ju estava comentando, analisando quais são as necessidades dos empreendimentos. A gente mapeou as habilidades, as skills dos voluntários e assim casou, né, os voluntários com os empreendimentos. Bem, o engajamento de voluntários, né, a gente viu essa questão do engajamento de voluntários como um grande desafio, e aí aqui acho que a gente coloca mais esse tema na roda, né, para a gente conversar como grupo, né, desses grandes desafios, né, qual é o espaço na agenda, efetivamente, para se voluntariar, quando falando dentro de uma grande empresa, e como manter esse engajamento, né? Esses são alguns desafios que a gente vem notando ao longo dessa jornada, e a gente tem, né, algumas dicas, algumas orientações que a gente foi percebendo, inclusive conversamos na semana passada sobre algumas percepções com relação a isso, alguns aprendizados. Trazendo alguns números até o momento, na verdade, esses números foram resgatados aí há 2 semanas, então tem um gapzinho aí, mas só um panorama, né? A gente teve até o dia 16 de outubro, 16 de setembro, desculpa, 73 horas totais empenhadas pelos voluntários, de um total de 15 voluntários, sendo realizadas ao longo de 43 assessorias.
E aí, como que funciona, né, essa jornada para o voluntário? Bem, o voluntário, ele entra na assessoria, né, comigo e com o empreendedor, tem o tempo de assessoria, que costuma ser entre 1 hora e meia como máximo, às vezes passa um pouquinho, dependendo do tema, da pauta. E depois dessa assessoria, a gente tem uma ficha de assessoria, na qual o voluntário, a voluntária, conta um resumo, né, do que aconteceu, para que a gente possa resgatar essas pontas quando for entrar na próxima assessoria. Então, esse tempo total de horas empenhadas considera tanto o tempo de assessoria, da interação em si, como também esse tempo de preenchimento de ficha de assessoria. E aí, além desse resumo, a gente tem aí uns outros campos de preenchimento que eu vou comentar no próximo slide. E o que é essa experiência? Qual que é o objetivo dessa experiência para os empreendedores? Então, assim, o que a gente está querendo fazer com esses empreendedores? Quais são os entregáveis disso? Por que vale a pena para os empreendedores estarem nessa jornada? A gente tem alguns perfis que entraram, né, no processo do Compartir, que estão na jornada do Compartir com a gente. Tem alguns empreendedores de construção, da área de construção civil. Para esses empreendedores, a gente está olhando para a sustentabilidade financeira do empreendimento, ou seja, está tudo em ordem, o acompanhamento das finanças do empreendimento, está fazendo um orçamento legal, está com algum tipo de vazamento, tem alguma dívida, não tem, como que a gente vai resolver isso? Empreendimento de impacto sem plano de negócios. Aí a gente entra com o desenvolvimento do plano de negócios, que foi o caso da trilha de voluntariado que a Juliana passou, no desenvolvimento de um plano de negócios, de um negócio de impacto social que não tinha seu plano de negócios. Empreendedores de impacto com plano de negócios. Apoio para implementação desse plano de negócios, e aí aqui a gente vai ouvir um pouco a experiência da Ednosa, né, do coletivo Meninas Maim, que é um empreendimento de impacto social que já tinha seu plano de negócios desenvolvido ao longo de outro processo de assessorias. Então, o processo de assessoria dela foi mais voltado para a implementação desse plano de negócio, ou seja, quais são essas estratégias para fazer isso funcionar, fazer isso acontecer efetivamente. E projetos de negócio de impacto tem como objetivo, então, a estruturação de um modelo de negócio sustentável, tá? Então, essas são as trilhas de desenvolvimento. Quais são os KPIs, então, do Compartir Vedacity? Tá? E aí eu volto um pouquinho para a tal da ficha de assessoria. Bem, os KPIs dos voluntários. O que a gente está olhando como KPI dos voluntários para o projeto Compartir Vedacity? Assiduidade, pontualidade, ou seja, ele chegou na hora combinada, tem se mostrado assíduo, chega na hora combinada, mantém uma constância, né? Então, esses são 2 pontos. Talentos e habilidades. A gente tem um campo de percepção, de compartilhamento e recebimento também de conhecimentos. Então, quando a assessoria acaba, o voluntário preenche essa ficha, indicando, eu compartilhei nessa assessoria muitos conhecimentos de comunicação. E eu sinto que eu recebi em uma alta escala noções de empreendedorismo, por exemplo. E aí vai ranqueando, né, cada uma dessas áreas de conhecimento e indicando se compartilhou ou recebeu aquilo. E o que a gente tira disso ao final do projeto é um panorama geral do que foi compartilhado, né? Pensando em áreas de conhecimento, o que foi recebido, o que foi entregue pelos voluntários e por empreendedores. Que é algo que estamos acompanhando aí com muito carinho. Número de voluntários envolvidos, também outro KPI, número de beneficiários diretos e indiretos, tempo total de dedicação por voluntário e o total empenhado no projeto. E aí os KPIs para os empreendedores impactados
Aqui a gente colocou itens mais específicos, né, sobre formalização desses empreendimentos, controle financeiro, lucro, geração de trabalho e renda, e como que a gente chega a esses números. A gente tem aqui na Aventura de Construir um histórico bem forte com a avaliação de impacto. Isso foi sempre um tema bem sério para a gente. E aí a gente tem essas avaliações de impacto que a gente roda com os empreendedores. Essas avaliações de impacto, elas são muito mais, na verdade, para a avaliação dos empreendimentos e para os empreendimentos, para mapear, então, eu estou alcançando os objetivos financeiros que eu tinha estruturado, meu lucro está de acordo com o que eu tinha pensado, né? E falando dos empreendedores sociais especificamente, a gente adaptou a nossa avaliação de impacto tradicional, estruturando uma avaliação de impacto para empreendimentos de negócios sociais. E aí a gente vai rodar, então, essa avaliação com todos os participantes para a gente acompanhar o desenvolvimento deles, e muito mais que isso, para que eles possam acompanhar seus próprios desenvolvimentos. Aqui algumas fotos, né, dos nossos encontros. Foram todos momentos muito bacanas que a gente tem vivido aí. Digo também de minha parte, acompanhar essas assessorias tem sido algo muito importante. E aí agora eu chamo aqui a Ednusa, do coletivo Meninas Maim, para contar um pouquinho, né, da sua experiência aí, Nusa, falar, né, quais eram as suas expectativas quando chegou nesse rolê todo, enfim, conta pra gente aí. Oi, gente, olha, gratidão pelo convite, gratidão por fazer parte desse evento, dessa troca, né, dessa roda de conversa. Bom, eu sou Ednusa Ribeiro, sou uma das fundadoras do coletivo Meninas Maim. A gente tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo de mulheres pretas nas periferias de São Paulo, né? Apesar que a gente já foi até para Flip, tá? Então, estamos aí, galgando novos ares e tentando descobrir novos mundos. E foi isso que o Compartilhe trouxe para a gente também, né? A gente desenvolve ações e desenvolvimento de gerência, de gestão de negócio por meio de feiras e eventos que são organizadas pelo coletivo. E o Compartilhe, a gente participou de mentorias, eu sempre falo no plural, né? Somos um coletivo de mulheres, a gente está tentando se profissionalizar e já deixo aí no chat, pode me contar aí no chat vocês, eu gosto muito de interação no chat. Gente, se profissionalizar e treinar e praticar o conhecimento é doloroso. Mas é super gratificante conhecer a Renata, conhecer mais a Luísa, né? Eu conheci a Luísa dos encontros, mas ela participou de todos os processos de mentoria. Detalhar ações, detalhar conceitos, que também é uma coisa que o coletivo busca, colocar todo o conhecimento em prática. Isso foi muito importante, assim. E eu acho que ter essa presença também desses voluntariados técnicos, né, e objetivos foi... E uma coisa, gente, que me chamou a atenção. Todas as mentorias têm essa troca, sabe? Ter esse carinho, ter esse cuidado, independente do nível de conhecimento. Mesmo quando acontecia delas perceberem que eu conhecia ou não conhecia determinado assunto, era uma troca, né? Então, eu tô emocionada, desculpa, porque a gente fazer um negócio de impacto é muito difícil, né? E como vocês estão falando, há muito tempo eu não queria chorar, mas estou super feliz de ter participado. Eu espero que essas ações continuem e outros negócios da periferia tenham oportunidade de aprender e conhecer e desenvolver
o negócio, porque a gente não está aqui só para vender produto ou serviço. A gente está para resolver problemas, né? Para minimizar uma dor, né? E essa crise sanitária, que já está em um tempinho, deixou isso muito latente, né? Que sozinho a gente não é nada, né? E que a gente não vai conseguir fazer nada sozinha. Então, foi muito gratificante, assim. Desculpa, Lu. Imagina, não tenho que pedir desculpa, é realmente, enfim, a jornada é muito intensa mesmo, eu acompanho vocês, né, há algum tempo, eu sei que tem muitos desafios, e é isso que você fala, me remete muito também ao que a gente, né, fez aqui ao longo desse processo específico dessas assessorias, que é essa coisa de resolver problemas, né? Então, assim, eu gosto muito quando você traz me ajuda a te, assim, como Me que é? ajuda a te ajudar, gente. Me ajuda a te Gente, ajudar. me ajuda a te ajudar, né? Assim, eu falo isso muito para as meninas, me ajuda a te ajudar. Isso vem até de um conceito que a gente também fala, tá? E é bom o voluntariado, essas ações também ter isso latente, né? Porque o conhecimento a gente ensina, ele é adquirido,